Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, nós vamos falar sobre 5 passos para que você viva uma vida com propósito. É baseado no livro de Rick Warren, não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas vou deixar o nome aqui. E muitas das pessoas se perguntam, né, sempre, tipo assim, qual é o meu propósito, para que eu fui chamado nesse mundo, o que eu devo fazer, o que Deus quer que eu faça aqui nessa terra, por que eu nasci. E hoje nós vamos descobrir alguns passos. Esse vídeo vai estar dividido em 2. Essa é a parte 1. E nós sabemos que as pessoas, elas são felizes porque elas descobriram realmente para que nasceram. Por quê? Qual o significado que a vida delas tem. E elas são infelizes porque elas não acharam, não encontraram o propósito dela aqui na Terra. Então, a gente precisa entender que nós fomos feitos para ter uma vida com propósito. E a gente sabe que todos nós aqui fomos chamados para algo. Nós temos um propósito aqui na Terra. Ninguém nasceu por acaso. Você é escolhido de Deus e nós fomos feitos para um propósito. Todos nós somos feitos assim. E a gente tem que entender que a gente foi chamado para ter uma vida com propósito. O primeiro passo que a gente precisa entender para ter uma vida com propósito é que a gente precisa agradar a Deus. A nossa vida ela já foi planejada por Deus antes mesmo de nós nascermos. E isso está provado lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Essa foi a palavra do Senhor a Jeremias, mas nós sabemos que Deus ele nos formou com um propósito antes mesmo de nós nascermos. A gente tinha um propósito, Deus ele já nos conhecia, ele olhou para nós e quis investir em nós. E ele nos criou para o glorificar. E esse deve ser o nosso primeiro propósito. A gente precisa amar a Deus, confiar e agradar a Ele, ser agradecido, ser grato a Ele. E assim nós vamos cumprir o nosso primeiro propósito, que é agradar a Deus. A gente amando a Deus, confiando nele e sendo grato. Porque nós precisamos disso para agradar ao Senhor. E nós somos chamados para glorificar Ele. E se nós cumprirmos isso de adorar a Ele o tempo todo, de amar a Ele, de agradar ao Senhor, de confiar no Senhor, nós vamos cumprir o nosso primeiro passo para agradar ao Senhor. O segundo passo é fazer parte da família de Deus. Nós sabemos que Deus ama relacionamentos. E como prova disso, Ele nos criou para nos relacionarmos com pessoas. A gente pode até pensar assim, ouvi até uma frase esses dias, alguns dias atrás, que por mais que você queira não ter contato com ninguém, tipo, se você quiser cuidar de animal, até para você vender, você precisa ter contato com alguém. Então a nossa vida foi criada para ter relacionamento. E a gente precisa viver em comunhão com nossos irmãos. A gente precisa fazer parte da família de Deus. Deus ele ama relacionamentos e quer que a gente se relacione com pessoas. Apesar de ser algo difícil, que precisa de dedicação da nossa parte, é o que a gente precisa cumprir para agradar a Deus e para que a gente viva uma vida com propósito. E lá na palavra diz, né, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente precisa viver em união, em unidade, em comunhão sempre, porque isso vai nos dar um propósito maior para a nossa vida. Esse é o segundo passo para a gente viver uma vida com propósito. O terceiro passo é a gente precisa nos tornar semelhante a Cristo. Deus ele quer que nós cresçamos espiritualmente e a fim de que a gente se torne mais parecido com Jesus, porque Ele é o nosso modelo aqui na Terra. Ele é nós, quando nós aceitamos ao Senhor, quando fomos batizados, a gente deixa o velho homem, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e nos molda cada dia mais para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E nós temos, como cristãos, a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E isso é possível através das mudanças de caráter que Deus ele nos proporciona. E o Espírito Santo que vai nos moldando, vai nos deixando do jeitinho que é para ficar, né? Porque nós somos falhos. E assim
nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. E esses foram 3 passos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele em 2 partes. Essa foi a parte 1 e depois no próximo vídeo nós vamos estar falando dos outros 2 passos. E que você possa meditar nisso, que os 3 passos que eu falei aqui no vídeo foi que a gente precisa agradar a Deus, que a gente precisa fazer parte da família de Deus e nos tornar semelhante a Cristo. Para nós termos uma vida com propósito, a gente precisa desses 3 passos e mais 2 que eu vou falar no próximo vídeo. Então, que você medite nessas palavras que eu falei. A gente precisa encontrar o nosso propósito de vida, que todos nós temos, e cada um tem um diferente do outro. Então, saiba que Deus te chamou para viver um propósito aqui nessa terra, e você precisa descobrir qual é o seu. Um beijo, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilha com um amigo aí que precisa descobrir o propósito junto com você. E até o próximo vídeo.